Chegamos então para o nosso quadro de saúde aqui da CNN Brasil. Doutor Fernando Gomes já está conosco, já está aqui para a nossa conversa. A gente aqui nessa distância, não é, doutor? Medidas sanitárias, né, para evitar disseminação de Covid-19, mas é temporário, assim esperamos. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Vamos trabalhar? Para já, queremos trazer as notícias do dia para quem nos acompanha e aquilo que está repercutindo nas últimas horas e que acaba mexendo muito com muitos brasileiros, não é? A perda de um dos maiores ícones da música brasileira, Elza Soares, a cantora e compositora, morreu aos 91 anos por causas naturais. Foi na casa dela, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por familiares nas redes sociais. E olha só que história. Ao todo, Elza Soares lançou 34 álbuns ao longo da carreira. Nos últimos anos, a cantora se manteve ativa no mundo musical, na militância política, defendendo os direitos das mulheres do país. Tem uma história de luta, de cantar essa luta nas músicas, de projetar essas músicas por meio da própria voz, nas entrevistas por onde passava ou até em cima do palco, não é? A Elza é aquele tipo de mulher que não deixava passar qualquer adversidade ou barbaridade que ouvisse. Doutor Fernando, a dúvida que a gente tem aqui, eu sei que é uma obviedade para muitas pessoas, mas não é para algumas. Causas naturais, morte por causas naturais. O que seria exatamente morrer por uma causa natural, no caso da Elza, aos 91 anos? Elisa, todos sabemos que nós temos um prazo de validade, né? A gente nasce e tem um dia, na verdade, que o nosso coração deixa de bater e a gente parte. Quando a gente fala causas naturais, nós nos referimos a uma causa de morte que não foi um trauma ou não foi devido a uma doença de base pré-existente que a gente sabia, né? Uma comorbidade ou, por exemplo, um caso de um tumor ou algo assim. Então, naturalmente, você entende que a pessoa que avança no decorrer da idade, é natural que o organismo, em algum momento, ele possa deixar de funcionar de uma forma adequada e isso implicar no desligamento do corpo físico. Agora, é lógico, né? Se a gente fizer um estudo apurado em termos de autópsia e, de fato, querer buscar a causa, talvez a gente encontre ali algum desfecho relacionado com um evento cardiovascular, o que acaba sendo entendido como natural, pelo menos no horizonte do entendimento da medicina na realidade dos fatos. Ou seja, sempre existe um motivo, mas esse motivo em relação a Elza, ao menos de acordo com o que a família tem divulgado até então, são motivos que seriam esperados, assim, digamos, para uma pessoa que tem 91 anos. Exato, são considerados aceitáveis e esperados frente à idade da pessoa. Doutor, tem um detalhe que é fascinante quando a gente observa a Elza Soares, porque ela tinha shows marcados, a gente está falando de alguém com mais de 90 anos, shows marcados até agosto, sendo 3 já no mês que vem. Gravou um DVD recentemente, há relatos de amigos, de pessoas próximas, que dizem que, inclusive, dias antes agora do falecimento, que ela estava muito ativa, gravando e cantando com toda a potência de Elza Soares. Como é que pode algumas pessoas conseguirem envelhecer dessa maneira? Assim, é um segredo para uma longevidade? É uma questão, na verdade, mais genética, você ter mais de 90 anos e ter toda essa força de viver? É uma mistura desses dois itens, Elisa. Tanto é a questão da herança genética, que favorece a pessoa a ter uma longevidade, como também a forma que ela lidou com a experiência no corpo físico, ou seja, cuidou de forma adequada, teve um estilo de vida pelo menos enriquecido com motivação, porque isso que acaba fazendo a grande diferença, né? Existe uma classificação, quando a gente olha, na verdade, pessoas com mais de 80 anos, que se chama superidosos. O que significa isso? São pessoas com uma habilidade cognitiva muito acima da média, muitas vezes comparada com pessoas mais jovens, com 30, 40 anos de idade, você pode imaginar o que isso significa, mas junto com isso existe uma facilidade dessa pessoa de trocar informação, uma curiosidade permanente e uma vontade de viver que foge do normal. Doutor Fernando, eu estou aqui lhe ouvindo e lembrando de outros brasileiros com mais de 90 anos que também têm toda essa vida, não é? Toda essa força de viver. Lembrei de Cid Moreira. Cid Moreira está com 94 anos. Foi o responsável por estar sentado numa bancada numa primeira transmissão nacional de um jornal e viveu com tantos registros para os brasileiros de narrações de Mr. M e tudo mais que veio ali na carreira de Cid. Ele tem 94 anos e segue narrando documentários, livros áudios ou audiolivro. E com uma força de vida que é uma coisa impressionante. O senhor deixaria aqui alguma dica para nós, jovens,
Para que a gente possa chegar nessa idade avançada com muita saúde, o que exatamente a gente deve fazer para se manter ativo e preservar a saúde? A exemplo dessas pessoas, como Elza Soares, como Cid Moreira? A gente precisa cuidar de duas coisas, Elisa, do corpo físico e da nossa saúde mental e emocional. Como? Atividade física regular, alimentação regrada e sono reparador. Parece repetição, mas a gente sabe que essa acaba sendo a fórmula do sucesso. Isso para manter o arcabouço, né? O corpo funcionando até lá. Em relação à mente, é importante você viver sempre apaixonado pelo que você faz. Muito mais do que simplesmente experimentar a possibilidade de você desfrutar um dia de vida normal, é importante você ter sonhos, você ter metas e você gostar do que faz. O que essas pessoas têm em comum, um traço bastante interessante, é a curiosidade e a vontade de desenvolver um determinado tema. Então são pessoas que buscam, são pessoas que trocam, são pessoas que se relacionam e que sabem viver e desfrutar a vida. O nosso cérebro, ele simplesmente responde a comandos. Então, quando a gente olha, por exemplo, no inverso, no início da vida, você percebe o seguinte, Elisa, um bebê, quando quer pegar, ele está aprendendo a andar e engatinhar, quer pegar um brinquedo do outro lado da sala, ele não fica pensando se ele sabe andar ou como ele vai fazer aquilo ou não. Nem que seja rolando, ele vai buscar o objetivo dele. Pessoas que mantêm essa determinação, geralmente são pessoas que vivem muito e vivem melhor. Aqui eu estou falando do ponto de vista da saúde mental e do jeito de lidar com as emoções. Não é só sobreviver, não é, doutor? É preciso viver e viver com intensidade. Próximo assunto que a gente traz aqui para vocês, lembrando que #correspondente médico, hein? Você pode conversar com a gente, mandar seu comentário, sua dúvida, seu questionamento. Vacinação contra Covid-19 e é sobre a decisão, da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o uso emergencial da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Apenas os imunossuprimidos dessa faixa etária, ou seja, que são pessoas com baixa imunidade, não poderão receber o imunizante. A primeira e a segunda dose serão aplicadas em um intervalo de 28 dias e a dosagem é a mesma que a aplicada em adultos. Quando a gente vê a vacina da Pfizer, por exemplo, a dosagem é diferente, não é? A quantidade de imunizante dentro da ampola, assim, digamos, da vacina, é menor. Com a Coronavac, é a mesma dos adultos. Doutor, o que exatamente foi analisado pela Anvisa para que chegasse essa aprovação da Coronavac para esse público? Principalmente critérios relacionados com dados que envolvem a questão da segurança e da eficácia da vacina. Isso tendo em vista a experiência que já se tem mundo afora. Isso é extremamente importante porque a gente tem uma faixa etária que, na verdade, não deve padecer de um risco adicional. Doutor, temos aí então uma tela aparecendo ao seu lado com mais algumas informações a respeito da Coronavac. Então, crianças a partir de 6 anos são as que poderão receber essa vacina? Exatamente, de 6 a 17 anos, tendo a restrição, como você muito bem disse, para imunossuprimidos, né? Pessoas que, na verdade, têm algum problema relacionado ao funcionamento do sistema imunológico, a gente vai falar mais para frente o porquê, com a dose aprovada semelhante à de adultos, também eu vou te explicar exatamente porquê, que eu tenho certeza que você vai me perguntar, e o intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Quando a gente fala em relação a imunossuprimidos, é que o próprio desenho da doença é feito com vírus que, na verdade, não tem a capacidade de provocar a doença, mas ele não deixa de ser um vírus que potencialmente poderia causar algum distúrbio caso o sistema imunológico não funcionasse de forma adequada. E, em relação à própria dose, o que nós sabemos é que o sistema imunológico, quando tem contato com o vírus, e aqui tanto faz se a gente está falando de um adulto muito grande ou de um bebê, se estiver no mesmo ambiente onde pode ter contato com o coronavírus, não existe uma dosagem específica que vai ter a entrada dentro do próprio árvore respiratória. E da mesma maneira, quando a gente fala de uma vacina com essa composição, o estímulo acaba sendo o mesmo e semelhante. O que representa para a gente, na verdade, é algo que é mais simples em termos de vacinação em massa, o que traz, na verdade, como vantagem. Doutor Fernando, eu estou vendo ali 600 SU. Desculpa que a pergunta leiga, mas o que é SU exatamente? 600 SU em 0,5 ml? É uma unidade que você diz para dizer, na verdade, do princípio ativo que você tem de concentração dentro de meio ml. Então, isso dizendo que essa é a quantidade necessária em termos de concentração que você deve aplicar em cada indivíduo. Doutor, para mães, pais ou responsáveis que estão ouvindo a sua explicação, que eventualmente estejam pensando assim, nossa, mas a mesma dosagem de um adulto, será que isso é bom? Será que isso pode fazer mal para o meu filho? É interessante ressaltar que a Anvisa faz uma análise muito criteriosa, não é? E que não haveria de oferecer uma aprovação caso não tivesse certeza que isso não oferece risco para uma criança.
Bom, exatamente. E por que isso acaba acontecendo, Elisa? Porque o mecanismo de desenvolvimento das vacinas é diferente. Quando a gente conversou ontem sobre a questão de recrutar as crianças ou os indivíduos por idade, é uma forma que você tem de chamar toda a população. Mas qualquer medicamento, muitas vezes a gente leva em consideração, de fato, não simplesmente a idade, mas o tamanho, o peso do indivíduo. Porque, em última análise, o que a gente quer saber é como vai funcionar o metabolismo do indivíduo frente à injeção de um fármaco, e no caso aqui, em relação ao imunizante. Muito bem, temos mais um imunizante, então, espalhado por todo o território nacional. Espalhado, eu estou aqui generalizando, porque, lógico, a partir de agora vão ter todas as medidas de distribuição dessas doses, os estados que vão fazer as suas campanhas, de que maneira o Ministério da Saúde vai se posicionar em relação a adquirir mais Coronavac para poder aplicar nas crianças, mas algumas cidades já estão mobilizadas e já nesta semana, para início da próxima semana, começam as suas aplicações. Hashtag correspondente médico, mande a sua dúvida. Por favor, se você tiver qualquer dúvida em relação à vacinação das crianças, você que é responsável, que é mãe, que é pai, mande aqui para a gente. Mas agora preste atenção na imagem que a gente vai mostrar. Veja só essa imagem. É uma gestante, lógico. Agora, olha o formato da barriga dela. O que será que aconteceu com essa mãe? Trigêmeos, 3 seres humanos dentro dessa barriga. Ainda bem, doutor, que ela... Minha nossa, até uma agonia. Que ela agiu com bom humor, hein? Brincando ali com a barriga, dando risada, mas mostrando o tamanho da complexidade. Ela é uma influenciadora digital dinamarquesa e viralizou, não é? Nas redes sociais. Se chama Michaela Meyer Morse. Estava grávida de trigêmeos e publicou fotos e vídeos, né, impressionantes. E aí o formato da barriga, lógico, chamou a atenção das pessoas. A blogueira sofre de diástase abdominal. Já vou perguntar ao doutor Fernando. Os bebês nasceram nesta semana em uma cesariana após pouco mais de 35 semanas de gestação. E uma outra informação curiosa, a influencer já é mãe de gêmeas. Imagina, você já tem gêmeas, aí se torna gestante de novo de 3 filhos. Ela contou que na primeira gravidez também sofreu com essas alterações parecidas. Doutor, por favor, então, diástase abdominal. O que é exatamente? Como é que influencia no formato da barriga de uma gestante? O abdômen de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é composto por músculos que ajudam, na verdade, a proteção das vísceras. Então, por exemplo, diferente do tórax, onde a gente tem um arcabouço ósseo para proteger as estruturas, dentro do abdômen o que a gente precisa é de ter esse envelope que, na verdade, contém todas as vísceras com o fortalecimento muscular. Em especial, quando a gente fala o músculo reto abdominal, que é aquele, Elisa, que muitas vezes quando a pessoa treina, ele aparece nos gomos, né, o famoso tanquinho, o que a gente tem são 2 fitas que vão desde a região do tórax até a região da sínfise púbica. O que acontece? Quando existe a diástase, o que a gente nota é que essas 2 fitas, do lado direito e esquerdo, elas se separam. E com isso existe a possibilidade de uma projeção do que você tem de conteúdo dentro da cavidade abdominal e, no caso, dentro do útero. O que, na verdade, pode representar um problema ou alguma coisa que precisa ser lidada depois que o bebê vem nascer. No caso dela, com volume abdominal acima do normal, isso acabou funcionando como uma estratégia para acomodar os 3 bebês. Então, a gente sabe que tem fatores que influenciam tanto o peso e a posição do bebê, e aqui no caso a gente está falando de 3 bebês. A aproximação do parto, conforme vai chegando o momento do nascimento, a gente sabe que existe um aumento volumétrico importante, então, na verdade, o próprio músculo relaxando, ele favorece essa projeção. O fato de existir gestações anteriores, que de alguma forma já deu uma laceada em toda essa estrutura anatômica, e a própria força dos músculos e ligamentos que facilitam com que esse processo venha a acontecer. Então, o que pode parecer alguma coisa estranha quando a gente vê aquela projeção abdominal diferente que bombou nas redes sociais, é porque isso aconteceu e, de alguma forma, Elisa, isso ajudou na saúde dessas crianças. Inacreditável. Bom, primeiro, tanquinho, desconheço, nunca vi na minha vida. Não sei onde está, se existe aqui, nunca pude localizá-lo. Agora, tanquinho, doutor Fernando Gomes, só gestantes, quer dizer, o tanquinho não, mas a diástase abdominal, apenas as gestantes podem acabar sofrendo desse tipo de mal e isso é um caso raro? Não, outras pessoas também podem apresentar o problema, não necessariamente simplesmente mulheres, mas o que acontece é que durante o processo do parto, naturalmente a gente tem um aumento muito
rápido do volume abdominal, o que predispõe que essa situação venha a acontecer desde que exista uma fragilidade nessa região, que é a união entre os dois músculos que a gente tem ali, o reto abdominal. Doutor, e além desse mal para a própria pessoa, para os bebês, pode oferecer algum tipo de problema? A impressão leiga, vendo a imagem, até se a gente tiver novamente as fotos desta mamãe que teve os bebês, bom, dá uma impressão de que criou-se um espaço a mais, além da conta, para conseguir acolher esses 3 nenéns. De alguma maneira, pode oferecer algum risco para eles? Eu estou vendo a imagem pela 10ª vez e eu estou impressionada novamente. Doutor, pode oferecer algum risco para essas crianças? Na verdade, Elisa, vamos ver esse caso com calma e parcimônia. Essa mãe já tem um antecedente genético de uma predisposição de ter gêmeos. Então, ela já teve 2 bebês isso é incrível. Na gestação anterior e agora está tendo 3. Esses bebês nasceram com 35, um pouquinho mais que 35 semanas, ou seja, quase a termo. O grande risco que a gente tem quando existe essa questão de múltiplos dentro da cavidade uterina é o nascimento precoce. E, na verdade, naturalmente, eles conseguiram suportar bem esse grande desafio. E eu diria o seguinte, graças a essa característica dela, isso facilitou que esses bebês viessem se acomodar. É lógico que, sem a existência da medicina atual, se você imaginar a época da caverna, onde não existia a possibilidade de cesárea, provavelmente seria muito difícil todo mundo ter saúde dentro dessa situação. Mas, em específico para ela, isso acabou sendo um trunfo que, em vez de atrapalhar, ajudou o desenvolvimento das crianças. Afastamento de músculos na gestação. A imagem é impressionante. Imaginar que ela foi gestante 2 vezes e tem 5 filhos. Olha só, que sorteio na Mega, hein, doutor? Agora, o tanquinho, como a gente encontra? Brincadeira, não é isso que eu vou lhe perguntar. Isso não é difícil, Elisa. Basta perder, na verdade, a quantidade de... aumentar não simplesmente a massa magra, mas perder um pouco de quantidade de gordura no corpo, porque eles aparecem porque todo mundo tem. E em relação à diástase, existe, obviamente, tratamento cirúrgico para alguns casos, mas muitas vezes, através do próprio processo de exercícios organizados e com a fisioterapia, é possível reverter. E as pessoas muitas vezes se enganam, não é fazendo aqueles exercícios abdominais clássicos que isso vem a acontecer. Alguns exercícios diferentes, como, por exemplo, abdominais invertidos com a apneia, favorecem, na verdade, que esses músculos venham a voltar para a sua posição e a própria diástase deixa de existir. Nossa, porque panetone no Natal, é chocotone na Páscoa? Não tem condição, o meu tanquinho não está querendo colaborar por aqui. Doutor Fernando, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.